Boa tarde a todos. Meu nome é Eli, né? Sou professor de História da Rede Municipal de Belo Horizonte. Trabalho com a educação de jovens e adultos desde 1995. Né? Sou mestre em Educação pela UFMG, doutor em Educação também pela UFMG. Né? Tanto em um quanto no outro curso, meu foco foi Educação de Jovens e Adultos. Aí é com muita satisfação que hoje a gente vai dar continuidade ao curso de aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos, tratando de dois temas que eu considero de grande relevância para a educação de jovens e adultos. Primeiro é os sujeitos da educação de jovens e adultos. Quem são esses sujeitos? Quem são esses alunos? Né? Quais são suas expectativas, seus significados que eles atribuem ao processo de escolarização? E na unidade 2 a gente vai falar sobre a identidade do professor, né, da educação de jovens e adultos. Quem que é esse professor? Que perfil que ele tem que possuir para atuar na educação de jovens e adultos? Então nós vamos começar então na unidade 1 falando de quem são esses sujeitos. Né? Olha só, normalmente na maioria dos cursos se começa tratando sobre o conteúdo, o que vai ser ensinado, né? Vai falar das emendas do curso, vai falar de metodologia. Na educação de jovens e adultos, a gente faz a opção de começar falando de quem são esses alunos. Porque não adianta falar quais são os conteúdos, quais são as metodologias que devem ser usadas nesse curso, né? Quais são os recursos didático-pedagógicos, se o professor que estiver trabalhando em sala de aula não tiver claro quem que são esses sujeitos, quais são suas expectativas, quais são seus anseios, quais são seus desejos de aprendizagem. Então, o eixo vertebrador da educação de jovens e adultos não é o conteúdo, né, programático, mas os sujeitos. E para a gente pensar quem são esses sujeitos, tem 3 elementos distintivos que o campo da educação de jovens e adultos enumera como facilitador para a gente pensar quem que são esses sujeitos. O primeiro elemento distintivo é a condição de não criança. Né? O que significa dizer isso? Né? A gente já tem em mente, quando estiver trabalhando com o público da educação de jovens e adultos, nós estamos lidando com pessoas que já não são mais nem crianças nem adolescentes. E que a nossa linguagem, o nosso jeito de tratar, deve ser, nesse sentido, com pessoas que não são mais crianças. Bom, tem uma pesquisa aqui que nós selecionamos para discutir com os professores, da professora Inês Barbosa de Oliveira. Ela vai fazer uma pesquisa no município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, e ela vai perceber que muitas das vezes as professoras tratam os alunos como se fossem criança, né? De tão impregnada que ela está com a educação de criança e de adolescente, ela conversa com esse adulto, com a pessoa, às vezes, idosa, como se estivesse tratando uma criança pequena. Então, ela seleciona lá uma parte que é interessante repetir aqui, né? A professora falando: a aluna não consegue entender a folhinha. Eu mando o dever de casa e eles não trazem. Aí a professora comenta, né, que considerando que o público dessas classes é de pessoas entre 20 e 75 anos de idade, fica evidente que o termo folhinha usado pela professora deve causar estranhamento no grupo e, muito possivelmente, realimentar uma baixa autoestima que caracteriza muitos desses grupos e que decorre do processo de culpabilização da vítima presente em uma sociedade meritocrática e individualista. Se a folha do aluno é do mesmo tamanho que a do professor, por que o diminutivo? Né? Então a professora fala: agora nós vamos parar para o nosso lanchinho, agora vocês pegam a sua folhinha. Isso não cabe na educação de jovens e adultos. Nós estamos lidando com pessoas adultas e a gente tem que ter a mesma linguagem que a gente vai ter com a pessoa adulta. Por mais que o nosso processo de escolarização esteja impregnado de trabalhar com criança, nós temos que ter em mente que nós estamos trabalhando na EJA com as pessoas adultas. Então, é dessa forma que elas têm que ser tratadas. Bom, a outra coisa que a professora chama a atenção é a questão do dever de casa.
né? A professora que usa essa ferramenta fundamental com bastante zelo na educação infantil e no ensino fundamental, ela quer trazer para a educação de jovens e adultos essa ferramenta como se estivesse melhorando a qualidade do ensino. Se a gente considerar que esses adultos trabalham o dia inteiro, né, e que vão para a escola à noite, ou mesmo quando tenham alguma turma durante o dia, essas pessoas têm um outro horário que está trabalhando, a relação que deve ser feita em relação ao dever de casa não deve ser da mesma forma como a gente trata com criança e adolescente. A gente tem que ponderar as atividades que esses alunos devem levar para casa, a gente deve ponderar o tempo todo que a gente está tratando com essa condição de não criança, né? Uma outra questão que a gente deve colocar, essa mesma pesquisadora, ela coloca também, né, como é que a professora, ela coloca assim, vou pegar o recorte que nós selecionamos e vou ler com vocês e a gente vai comentar. Outra situação é ainda mais significativa. Angustiada aluna de 2º a 75 anos, que não conseguia aprender matemática e preocupada com a possibilidade de ela desistir da escola, uma professora cursista me pediu ajuda para solucionar o problema. Dizia-me ela: professora, o que eu faço com Dona Josefa? Ela não consegue fazer as continhas de jeito nenhum. Ela não sabe fazer e não consegue aprender. Solidária com a professora, nitidamente comprometida com o seu trabalho, vi que ela precisava de socorro. Refletindo sobre o problema, perguntei-lhe sobre a vida da Dona Josefa, uma senhora que morava na periferia do município, mãe de muitos netos, sempre responsável pela criação de muitos deles. Como se explica que uma pessoa que provavelmente passou a vida contando dinheiro para alimentar, vestir e dar casa a tantos filhos e netos não saiba fazer conta? Impossível. Mas, no entanto, o problema estava lá. Depois de alguns esclarecimentos e discussões, expliquei à professora como entendia a questão. O que ela não sabia era pegar a folhinha e fazer continhas. Isso aqui é entre aspas, né? De acordo com a professora e a partir da ordem de arme efetue que caracteriza esse tipo de atividade. Bom, eu fiz questão de ler essa parte aqui, selecionada pela professora Inês Barbosa de Oliveira. Por quê? Porque ela vai mostrar a preocupação da professora, que tem uma aluna de 75 anos de idade na sua sala, e essa aluna de 75 anos não sabia fazer, entre aspas, as continhas de matemática. E a professora queria saber o que ela tinha que fazer para que essa aluna aprendesse. E é importante a gente entender que a pessoa, embora seja analfabeta, quando elas têm essa idade, ela já aprendeu a contar dinheiro, a dar troco, né, a fazer contas. E o que ela não sabe é o processo que é estabelecido pela escola. E aí, assim, quando a gente não leva em consideração essa condição de não criança, né, porque o adulto ele é forçado a agir nesse sistema monetário, né, conhecer, saber dar troco, saber verificar se o troco está certo ou não. Se a professora não sabe dessa realidade, ela vai continuar tratando esse adulto como criança. E aqui eu posso falar de um exemplo particular. Né? Minha mãe, ela morreu, infelizmente, analfabeta, e eu me recordo que lá para os 7, 8 anos de idade, ela me pedia para ir até uma mercearia para comprar uma barra de sabão. Né? E aí, ela pedia, vamos supor que o sabão custasse R$ 2,90 e ela me desse R$ 5,00, né? Naquela época era cruzeiro. E eu perguntei para ela, assim, eu me recordo assim, mãe, mas como é que eu vou saber? Ela fala assim, preste atenção no troco, né, para ver se está certo. Aí eu lembro que eu me perguntei assim, mas como é que eu vou saber quantos que tem que me voltar? Ela falou assim, é simples, se é R$ 2,90 você vai somando. Né? Então você vai colocar mais 10 centavos, mais 3, mais R$ 1, né? 4, mais outro, 5. Então, a forma que a escola trabalha é inversa do raciocínio de muitas pessoas que são analfabetas. Mas nem por isso a estratégia montada pelo analfabeto é ineficaz, não é ineficiente. Né? A lógica que ela tinha para fazer as contas era uma lógica
aditiva, enquanto que a lógica da escola é subtrativa. E aí a gente fala que quando o educador está levando em consideração essa condição de não criança, que esse adulto tem experiências, né, tem inserção no mundo do trabalho, já passou pelo sistema monetário, a escola vai, como é que ela vai articular esse conhecimento que esse adulto já sabe para trazer para a educação de jovens e adultos. Aí, nesse sentido, não cabe mais a ideia de folhinha, continha, né? E essa ideia assim, de que arme e efetue, mas se partir da realidade desse adulto, né, é importante, é possível que a gente tenha um processo de escolarização muito mais atraente, muito mais adequado às dimensões dessa vida adulta. Então, o primeiro elemento que quem vai trabalhar na educação de jovens e adultos tem que ter em mente é essa condição de não criança. Agora, o segundo elemento distintivo é saber que esse adulto ele foi excluído da escola. Né? O que significa isso? Significa que nós estamos lidando com pessoas que não tiveram acesso ao processo de escolarização na infância e na adolescência. Esse sujeito que foi excluído da escola, ele então não é qualquer adulto, né? A Marta Coll de Oliveira, ela define o seguinte, olha, o adulto na educação de jovens e adultos não é um estudante universitário, um profissional qualificado que frequenta curso de formação continuada ou de especialização. A pessoa adulta interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas com arte, língua estrangeira ou música, por exemplo. Ele é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles proveniente de uma área rurais empobrecida, filho de trabalhadores rurais não qualificados, com baixo nível de instrução escolar, muito frequentemente analfabeto. Ele próprio com a passagem de ocupação, é uma passagem curta, né? Em ocupações urbanas não qualificadas, apenas experiências no trabalho rural na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente para se alfabetizar. Mas essa definição aqui, que é muito generalista, ela nos ajuda a pensar esse segundo elemento, que a gente fala assim, quem que é o adulto? Né? Então, aquela pessoa que está fazendo curso superior, tem 40 anos de idade, ele está fazendo EJA? Não. Ele está fazendo um curso de ensino superior. Né? Aquele jovem que tem 20 e poucos anos, né? Ele é o jovem que está fazendo a universidade, ele é o jovem da educação de jovens e adultos? Também não. Ele está fazendo um curso de qualificação profissional? Né? Também não é esse jovem, não é esse adulto. O texto deixa claro para a gente que o adulto da educação de jovens e adultos é aquela pessoa que não teve passagem pela escola, ou então teve uma passagem muito curta, assistemática. É esse adulto que normalmente ele é proveniente do meio rural, é esse adulto que veio de uma situação que vem do êxodo rural, é um migrante, e ele chega aqui não dominando o sistema alfabético e tem um interesse de se alfabetizar. Né? Então é importante a gente saber disso. Normalmente esse público ele entra nos anos iniciais, ele ainda não se alfabetizou, então tem baixo nível de escolaridade. Quando a gente vai pensar quem que é esse jovem, a gente vai ver que esse jovem ele teve uma passagem sistemática, né, e foi marcado por interrupção, reprovação na escola. A Marta Coll de Oliveira, ela apresenta esse jovem da seguinte maneira, ela fala o seguinte, o jovem da educação de jovens e adultos não é aquele com a história de escolaridade regular, o vestibulando, o aluno de cursos extraescolares em busca de enriquecimento pessoal. Não é também o adolescente no sentido naturalizado de pertinência a uma etapa biopsicológica da vida. Como adulto anteriormente descrito, ele é também um excluído da escola, porém geralmente incorporado aos supletivos em fases mais adiantadas da escolaridade, com maiores chances, portanto, de concluir o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio. É mais ligado ao mundo urbano, envolvido em atividades de trabalho e lazer mais relacionado com a sociedade letrada, escolarizada e urbana. Refletir como esses jovens e adultos pensam e aprendem envolve, portanto, transitar pelo menos em 3 campos
que contribui para a distinção do seu lugar social. A condição de não criança, a condição de excluído da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais. Então, essa autora, com essas duas passagens lidas, ela vai deixar claro para nós de quem que são esses sujeitos. Né? Então, primeira coisa que nós falamos é a condição de não criança e que, portanto, isso tem que ser refletido numa linguagem própria para o adulto, em métodos de ensino próprio para adulto, em forma de compreender a aprendizagem do aluno próprio de adulto, né? E uma linguagem que não é infantilizada, né? Que leva em consideração essa adultez. Quando a gente vai pensar essa condição de excluir da escola, a gente vai ter em mente que não é qualquer jovem, não é qualquer adulto. É alguém que tem uma inserção subordinada nessa sociedade nossa, que é uma sociedade letrada, urbana e industrial. Num mundo que depende fundamentalmente da leitura e da escrita e de um nível de escolaridade minimamente razoável para a pessoa poder disputar um trabalho com melhor remuneração na sociedade, esse grupo é um grupo que não vai ter uma boa escolaridade. Né? E aí a gente pode antecipar que, além de ser excluído da escola, ele tem marcas da exclusão social também. Né? Então, são pessoas que estão ocupando no mercado de trabalho posição de subalternidade. Né? Então, o terceiro elemento distintivo do aluno da educação de jovens e adultos, a gente pode dizer que são pessoas que estão ocupando no mundo do trabalho, tendo uma ocupação subalterna, seja no mercado informal, seja mesmo com a carteira assinada, com a remuneração baixa, ou na precariedade em termos de assistência médica, né, odontológica, tendo pouco acesso aos recursos provenientes da cultura letrada. Né? Nós vamos apoiar agora no parecer da Prefeitura de Belo Horizonte, que define, é o parecer 093 de 2002, ele vai apresentar assim, essas características fundamentais do público dos jovens e adultos. Eu acho que pela síntese que eles conseguiram fazer desse grupo, acho que é interessante a gente fazer uma outra leitura. O texto lá do parecer diz o seguinte: são homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadoras, empregados e empregadas, desempregados e desempregadas, ou em busca do primeiro emprego. Filhos, pais e mães, vivem no mundo urbano, industrializado, burocratizado, escolarizado, em geral trabalhando em ocupações não qualificadas. Trazem a marca da exclusão social, mas são sujeitos do tempo presente e do tempo futuro, formados pelas memórias que constituem como seres temporais. São ainda excluídos do sistema de ensino e aprendizagem geral, um tempo maior de escolaridade devido à repetência acumulada e interrupções na vida escolar. Jovens e adultos que, quando retornam à escola, o fazem guiado pelo desejo de melhorar a vida ou por exigências ligadas ao mundo do trabalho. São sujeitos de direitos, trabalhadores que participam concretamente da garantia e sobrevivência do grupo familiar ao qual pertence. Então, nós já falamos de dois elementos distintivos desse público, né? O primeiro, a condição de não criança, a segunda, a exclusão da escola, e a terceira agora que é essa inserção subordinada no mundo do trabalho. Então, a gente está falando de um público que, de modo geral, vivem em situações, do ponto de vista material, situações precárias, né? Como o texto, né, de um professor da rede municipal, que ele fala assim, que muitos deles vivem na economia informal, sem carteira assinada, sem férias, sem seguro-desemprego, 13º, salário, auxílio-doença, licença-maternidade, aposentadoria por tempo de serviço, dentre outros direitos trabalhistas. O trabalho de muitos jovens e adultos é precarizado e instável. Os produtos que comercializam no trânsito, nas esquinas dos centros urbanos, oscilam de acordo com alterações meteorológicas e datas comemorativas. Se fizer sol, calor, o produto a ser comercializado no trânsito é água.
Quanto mais congestionado estiver o trânsito, maior será o rendimento desse trabalhador no final do dia. Se chover, outro artigo deve ser ofertado nesse mercado paralelo. Agora são as sobrinhas e os guarda-chuva que deverão ser vendidos. Nos dias das mães, podemos vê-los vendendo nas esquinas papel de presente. Na Páscoa, eles estão lá comercializando chocolate. Assim, cabe indagar: que trabalhos estão acessíveis aos jovens e adultos das camadas populares? Quais implicações dessa realidade traz para os cursos de educação de jovens e adultos? Então, olha, como uma parcela desses jovens e adultos não tem carteira assinada, eles não vão ter acesso, uma boa parte, aos chamados direitos trabalhistas. A isso nós estamos chamando de inserção subordinada ao mercado de trabalho. E aí os autores do texto, né, dizem o seguinte, que a gente pode encontrar esses jovens nas esquinas vendendo guarda-chuva quando está chovendo, né? E é interessante que no período de calor eles estão vendendo água. E aí uma coisa que é chata para a classe média, que é o trânsito, né, cada vez mais transtornado nos centros urbanos, quanto pior o trânsito, mais eles vão vender, né? E aí tem o período de Copa do Mundo, você vai ver eles vendendo bandeira do Brasil, vão ver faixas, vuvuzelas, enfim. O que vai determinar o que esse jovem vai estar trabalhando é a condição do momento. Então, esses são 3 elementos distintivos que nos ajudam a pensar especificidade desse jovem. Ao trabalhar em sala de aula, como é que esse professor deve pensar, levando em consideração essa realidade de não criança, de excluir da escola, de inserção subordinada no mundo do trabalho. Bom, outras coisas que a gente pode dizer como especificidade da educação de jovens e adultos é que esses jovens e adultos, a gente pode dizer que a estatística vem dizendo que eles têm cor e têm localidade. Localidade. De acordo com o IBGE, a maior parte das pessoas que têm baixa escolaridade no Brasil são pessoas negras e moram na periferia ou no meio rural. Né? Em termos estatísticos, eles estão localizados, em primeiro lugar, no norte e nordeste no Brasil, nos interiores dos estados e na periferia das capitais, vilas e conglomerados. Bom, então, pensar na realidade desse grupo que vai fazer com que o trabalho seja de qualidade. Não pegar uma proposta de ensino fundamental destinada a criança e adolescente, uma proposta voltada para valores e crenças da classe média e reproduzir em sala de aula, que a gente vai ter um bom curso de educação de jovens e adultos. Né? Para que seja bom, né, tem que ser levado em consideração essa condição de não criança, o fato de eles terem sido excluídos da escola e, principalmente, essa inserção subordinada no mundo do trabalho. E aí a gente vai chegar no outro ponto de qual que é a identidade do educador. Né? Quem que é esse educador? Não é qualquer um que pode trabalhar na educação de jovens e adultos. Uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar com as camadas populares não tem como trabalhar com esse público, né? Porque a gente não vai encontrar esse público na Zona Sul. Né? A gente não vai encontrar esse público quando a gente liga a televisão. Né? Na verdade, esse público é um público que foi invisibilizado pelos meios de comunicação, é um público que se encontra às margens dos bens materiais e sociais produzidos pela sociedade. Então, é necessário, principalmente, que esse educador tenha em mente algumas coisas. Então, primeiro, né, saber que na educação de jovens e adultos há uma possibilidade, numa linha de educação emancipatória, de empoderamento do sujeito. O que é um empoderamento? O empoderamento é o seguinte, né, o fato dessa pessoa viver na periferia e estar numa região que demanda por encanamento, né, tratamento da água e do esgoto, que demanda por serviços básicos como transporte, saúde e educação, o empoderamento é que a educação possa servir para que ele possa usar como ferramenta para a luta dos seus direitos, para ele entender que ele é um sujeito de direito,
né? Então, isso tudo significa que nós vamos ter diante de nós um educador que tem uma intenção política. Antes de ter uma intenção pedagógica, antes de um saber específico, ele tem uma intenção de fortalecer um grupo que está distante, vamos dizer, do centro de decisões políticos da sociedade. Bom, e aí a gente vai pensar, tem um sociólogo português, o nome dele é Boaventura Souza Santos, ele enumera 5 maneiras de produzir a não existência de um grupo social. A gente sabe, como a gente está dizendo, que o público da educação de jovens e adultos ele foi produzido como um ser não existente, né, socialmente. E aí o Boaventura nos ajuda a pensar como é que se produz essa não existência. Ele coloca assim, olha, o primeiro modo de produção de não existência, né, ele diz respeito à monocultura e ao rigor do saber. Nessa perspectiva, tanto a ciência moderna quanto elementos da chamada alta cultura são tomados como critério único de verdade e de qualidade estética. O autor afirma que o cânone não legitima ou reconhece o que é declarado como não existente porque passa a ser visto como uma forma de ignorância ou como uma incultura. Isso explica porque os conhecimentos, a cultura e as experiências dos estudantes jovens e adultos não são valorizados no contexto escolar. O predomínio da educação compensatória no campo da EJA é uma forma de perpetuação ativa da não existência social dos sujeitos da educação de jovens e adultos. Vamos pensar nesse primeiro elemento aqui, que o autor está chamando de monocultura, né, e o rigor do saber. A escola tem um conjunto de conhecimentos escolares que a gente não questione de maneira nenhuma a sua relevância social, mas que uma vez reproduzida acriticamente na educação de jovens e adultos, né, em vez de contribuir para que o grupo se fortaleça, você vai ter uma diminuição, uma baixa estima desse público. Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu vivi como coordenador da educação de jovens e adultos, né? De uma senhora chamada Geralda, ela se alfabetizou depois dos 60 anos de idade, e a gente estava ouvindo o depoimento dela sobre o que significou a alfabetização. E ela dizia o seguinte, que antes dela se alfabetizar, ela não sabia como que ela estava, que ela era como se fosse um bicho, ela não sabia quais os dias da semana, que ela nasceu no interior e que lá só os domingos o pai levava a missa, né, e que ela não tinha noção do que estava acontecendo. E depois que ela começou a estudar, que ela começou a perceber como é que ela estava fora do mundo. Ora, a partir desse depoimento, nós vimos que o processo de alfabetização não estava adequado. Mais importante do que ela ser alfabetizada, para usar uma expressão do Paulo Freire, não é a pessoa saber fazer a leitura da escrita, mas saber fazer a leitura de mundo, né? E a leitura de mundo que é interessante as pessoas entenderem é o seguinte, que ela não sabe ler a palavra, mas essa pessoa ela é um sujeito que tem história, tem cultura. No interior, ela sabia fazer vários tipos de quitandas, de doces, fazia o parto, ela era uma pessoa que sabia fazer queijo, requeijão, tinha vários saberes. Só que os saberes dela são saberes que na escola não levam em consideração e ela acaba tendo aquilo que o Boaventura chama num outro texto de epistemicídio, né? Então, é importante que na educação de jovens e adultos, a pessoa, ao aprender a ler e escrever, ela também não abra mão do que ela já sabe. Seja valorizado, olha, você não sabe ler e escrever, mas você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe aquilo outro, né? Que uma das formas de produzir a pessoa como inexistente social, de acordo com Boaventura, é ignorar o que ela sabe, ou traduzir a partir do conhecimento escolar como sendo uma pessoa que não tem cultura, totalmente ignorante. Então é importante nesse processo de empoderamento que haja essa articulação entre o saber escolar com o saber que foi socialmente construído por esse grupo. O segundo modo de produção da não existência do sujeito, de acordo com Boaventura, diz respeito à monocultura do tempo linear,
caracterizado pela concepção de progresso, revolução e modernização. Que é tudo que não se encaixa nessa forma de compreender a existência social é declarado como arcaico, primitivo e atrasado. Ao construir representações de uma África arcaica, atrasada e primitiva, por exemplo, a cultura euro-ocidental deixa de lado formas de orientar e classificar a natureza e a sociedade que dão sentido e inteligibilidade a uma parte significativa da população afrodescendente. Bom, como nós falamos anteriormente, o nosso público ele tem cor. A maioria deles são pessoas afrodescendentes. Então, quando a gente tem aquilo que o Boaventura chama de monocultura do tempo linear, né, a gente vai pensar assim, que toda a história da humanidade vai. Inclusive, a história, aí, que eu sou professor de história, tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque coloca que nós vamos das comunidades primitivas, né, ou então da Idade das Cavernas, até essa era tecnológica atualmente, né? E as comunidades que não estão que não se encaixam nesse tempo linear de progresso, as comunidades quilombolas, por exemplo, indígena e a África inteira, são consideradas como não existentes, como não fazendo história. E aí a gente tem que, na EJA, estar prestando atenção para a gente compreender bem quem que são esses nossos sujeitos, que boa parte do seu processo de escolarização, de vida, não se encaixa nesse modelo que a gente chama de euro-ocidental, né, que é visto assim como um mundo que está em linha reta, no progresso permanente, né, que está ligado à modernização. O exemplo da aluna, Dona Geralda, eu acho que ajuda a ilustrar isso, né? Então, ela conseguiu entrar tanto na lógica desse tempo linear, né, nessa ideia de progresso, nessa ideia de modernização, que o tempo que ela viveu no interior, ela coloca que viveu como bicho, embora ali ela tenha aprendido vários elementos daquela cultura, né, mas o que não é da nossa cultura ocidental é produzido como não sendo existente. E aí na educação de jovens e adultos a gente tem que trabalhar para que tenha visibilidade essa cultura, esse jeito de fazer desse público da educação de jovens e adultos. Esse sociólogo, o Boaventura Souza Santos, ele apresenta o terceiro modo de produção de existência, dizendo que está ligado às classificações sociais que naturalizam na monocultura da diferença, da naturalização das diferenças. E aí ele coloca assim, né, que a primeira coisa, né, então quando você vai hierarquizando a sociedade, qual que é o grupo atrasado, qual que é adiantado, qual que é culto, qual que é inculto, na verdade, quem que é escolarizado, não escolarizado, você cria hierarquias que, na verdade, contribuem para a perpetuação das desigualdades sociais, para a reprodução das diferenças que acaba desembocando em desigualdade entre homens e mulheres. Então, o que esse sociólogo propõe? Ele propõe que a gente trabalhe muito questionando essas classificações. E na educação de jovens e adultos isso é fundamental, né? A classificação dos países desenvolvidos e não desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E aí, se o aluno não entende bem esse sistema de classificação, ele acaba acreditando que o fato de ser terceiro mundo, não, é por isso que a gente é atrasado, olha só como é que são nossos governantes, né? Olha como é que o Brasil é violento, é corrupto, quando na verdade a gente percebe que existe uma série de elementos de exploração que vem dos chamados países desenvolvidos de primeiro mundo, e que se o planeta hoje está correndo risco, né, em função do efeito estufa, né, tem muito a ver com a maneira como eles organizaram essa sociedade urbana industrial e a sociedade capitalista. Então, é importante que esse educador, né, tenha esse perfil de não consolidar ou de não invisibilizar esse sujeito da educação de jovens e adultos. Pelo contrário, né, que esse sujeito, esse educador, ele tem uma identificação com as especificidades desse público. Né? Do ponto de vista do território, tem que ser, em primeiro lugar, um educador
que tem uma compreensão de uma educação do campo. Você está lidando com sujeitos que moram no interior, que ele não pensa na educação naquela lógica da educação rural que prevaleceu até pouco tempo, né? Se ele está trabalhando com um público na zona rural, ele tem que ter uma compreensão de educação que foi gestado pelos movimentos sociais, que diz que a educação do campo é aquela educação que tenta colocar no centro da discussão essas relações de poder entre o meio urbano e o campo, né, que coloca em questão as condições em que vive a agricultura familiar, que repense a relação que o país tem com o agronegócio, a importância de se discutir os alimentos transgênicos, né, e a importância também de esse educador que está no meio rural trabalhando com a EJA, em ponderar esse sujeito, ele vê a importância que ele tem na construção desse nosso país. Essa importância que quem abastece o mercado interno é a agricultura familiar. Então, é muito importante que quem trabalha no campo tenha essa clareza. E quem trabalha no meio urbano tenha uma identificação com a periferia. E a periferia aqui, a gente não vai trabalhar apenas como um contexto geográfico. Não é só aquele lugar que está distante do centro, né, comercial. É isso também. Mas entender que existe uma relação entre centro e periferia, que é aquela relação que está no âmbito também da classificação entre aquilo que é visto como algo importante ou sem importância. Vamos pegar esse aspecto relacional para a gente tentar trabalhar esse exemplo. Então, por exemplo, quem está no centro, né, olha só, normalmente tem as áreas que é chamada de área nobre. O próprio nome ajuda a gente a compreender o que é uma área nobre. É uma área, né, que a gente pensa assim, que tem pessoas elegantes, pessoas finas, uma área urbanizada, né, uma área que é marcada pela presença de executivos, de empresários, onde o progresso chegou. E quando a gente fala em periferia, o que a gente tem do ponto de vista das representações? Do ponto de vista das representações, a gente imagina uma área atrasada, dominada pelo narcotráfico, com a presença de pessoas analfabetas, de baixa escolaridade, né? Em que pese essas coisas serem verdadeiras, é importante a gente perceber que nos chamados bairros nobres, há também elementos que podem ser vistos na periferia, né? Então, no bairro nobre, você tem pessoas que é ligada ao crime de colarinho branco, você tem filhos da classe média alta que são usuários de drogas, você tem questão de violência doméstica, urbana. Só que, o que acontece? Acontece que na periferia, essas coisas são minimizadas pelo poder público, quando a gente vai falar da periferia. Né? São invisibilizadas esses crimes das áreas nobres, né, do centro, e são super visibilizados os crimes da periferia. E quem vai trabalhar com a educação de jovens e adultos deve ter isso em mente. Né? Tem que ter em mente assim, de ajudar nesse grupo a empoderar do lugar, de lutar pela melhoria, de não ter preconceito em relação a quem vive na favela, a quem trabalha com serviço subalterno, de não ter preconceito com o local que é degradado socialmente, e entendendo que ele vai estar contribuindo para esse empoderamento de quem vive no campo. Bom, sobre a periferia, tem uma parte aqui que eu acho que é interessante a gente estar lendo, né? Então, que a gente vai falar assim, olha, não é de se estranhar que o conceito de periferia, segundo concepção do emanante, esteja associado a atraso, a desordem e a degradação urbana, enfim, ao local de sujeira social. Isso fica evidenciado, no entanto, somente quando o polo positivo é, de alguma forma, ameaçado. O polo positivo é a área central. Como observa o Woodyard, a sujeira como um construto simbólico e cultural não é para os grupos que ordenam o espaço urbano, por meio de um sistema de classificação, um dado absoluto. Ela se manifesta na medida em que ofende a ordem.
Nesse sentido, não há nada de errado, por exemplo, a terra que se encontra no jardim, mas existe algo fora do lugar quando essa mesma está presente no tapete da sala. Da mesma forma, enquanto as pessoas que residem em bairros luxuosos e elegantes dos centros urbanos não são atingidos ou incomodados por problemas sociais, é como se os mesmos não estivessem cotidianamente presentes na sociedade brasileira. Portanto, não há na perspectiva do poder razão para se preocupar. A pureza é uma visão de ordem, isto é, de uma situação em que cada coisa se acha em seu justo lugar e em nenhum outro. Não há nenhum meio de pensar sobre a pureza sem ter uma imagem de ordem, sem atribuir às coisas seus lugares justos e convenientes. Bom, então esse conceito de periferia, ao estar vinculado a um sistema de classificação, a gente tem que ter cuidado, porque ele tem sido usado também como esse construto de sujeira social que a gente acabou de falar. Né? Então, por exemplo, um assassinato na periferia não é levado muito em consideração, enquanto quando esse mesmo assassinato de uma pessoa na área urbana, ele é levado às últimas consequências. Né? Por que a vida na periferia tem menos valor do que a vida nos centros urbanos? Então, quem trabalha com a educação de jovens e adultos tem que trabalhar para que as pessoas que moram na periferia não se sintam diminuídas, como tenta fazer a maior parte da imprensa ao invisibilizar as coisas que acontecem na periferia e supervisibilizar os problemas, esses mesmos problemas, quando eles aparecem na área urbana. Bom, tem dois exemplos aqui que eu vou ler também para a gente fechar essa questão. Em junho de 2002, a imprensa noticiou a morte de Tim Lopes, repórter da Rede Globo Televisão. Ele foi assassinado porque estava fazendo um documentário que retratava a exploração sexual de menores em baile funk no Complexo do Alemão, favela do Rio de Janeiro. Elias Maluco, traficante procurado pela justiça e que controlava o tráfico naquele território, ordenou a morte do jornalista, pois não havia autorizado o mesmo a fazer a reportagem naquele local. Nos dias que se seguiram, a mídia transformou o acontecimento em uma novela trágica. Foram descritas as incursões da polícia no morro, foi apresentadas as descobertas de um cemitério clandestino, onde eram enterradas as vítimas do sanguinário traficante, e o resultado de laudos médicos realizados por peritos que procuravam, por meio de exumação dos corpos, identificar os restos mortais de Tim Lopes. Como toda boa dramaturgia, o caso era narrado com certa dose de suspense. Levantava-se hipóteses sobre o esconderijo do traficante, indagava-se sobre o resultado da perícia de cada corpo. Afinal, quando seriam identificados os restos mortais do repórter? Quando a sua família iria finalmente realizar seu funeral? O que me causou estranhamento, né, nesse episódio não foi somente o fato de o caso ser transformado em um espetáculo, mas principalmente sobre o não questionamento das demais ossadas encontradas no cemitério clandestino, nem a preocupação com a ansiedade de outros familiares que teriam tido parentes desaparecidos. Além disso, né, uma indicação, né? Por que o cemitério não foi descoberto anteriormente? Porque a morte de outras tantas vidas não havia mobilizado a mídia, nem a polícia, como naquele caso. Né? Então, na realidade, a classe dominante ela considerava que a vida de Tim Lopes possuía mais valor do que as demais pessoas que foram igualmente vítimas do crime organizado. Vamos raciocinar aqui um pouco aqui. Né? Então, em 2002, morreu, já completa 10 anos agora, um jornalista da Rede Globo que fazia uma cobertura, um documentário, né, na favela do Complexo do Alemão. Bom, e aí a história vocês conhecem. Um traficante que controlava o local, ele vai descobrir esse repórter e vai assassinar. E vai acabar com esse corpo, né? Então, através da que se chamam lá de micro-ondas, que são aqueles pneus que são colocados sobre a pessoa e depois ateado fogo. Bom, na sequência a polícia vai atrás e invade o Complexo do Alemão, né? Prende Elias Maluco, descobre ali um cemitério e começa a ter as exumações das ossadas. Né? Porque mostrava o tempo todo que a família do Elias Maluco estava triste, porque ela não tinha ainda tido a oportunidade de fazer o funeral. E aí
todo dia mostrava que a ossada que eles haviam exumado não era do Elias Maluco. Eu acho que aqui fica uma questão para nós. Se não era do Elias Maluco, era de quem? Por que a imprensa, por que a mídia não colocava como sendo importante descobrir também de quem pertencia aquelas ossadas? E mais, por que o cemitério não foi descoberto antes, esse cemitério clandestino lá nessa favela, não foi descoberto antes? Bom, e aí é nesse sentido que entra a educação de jovens e adultos. Quem trabalha na educação de jovens e adultos tem que pensar uma pedagogia que é da periferia. Ele tem que ver esses noticiários, entender por que na periferia as coisas são dramatizadas até as últimas consequências, ou então a morte de alguém aparece apenas no jornal como super, né, quando na periferia. Mas se acontece esse mesmo assassinato, né, vamos pensar no caso lá dos Nardones, né, todo mundo conhece bem essa história, que acontece numa área nobre. Né, a gente tem quase que todos os dias na periferia uma criança sendo assassinada. E por que não tem essa visibilidade? Então, será que a vida de quem vive na favela, quem vive no conglomerado, quem vive na periferia tem um valor menor? E aí, assim, dar essa visibilidade para esses sujeitos, permitir que esses sujeitos eles comecem a perceber o valor da sua história, que não basta estar numa novela, estar no jornal, né, de que eles estão construindo ali no seu cotidiano a sua história do dia a dia. Né? Também tem um outro caso que nós narramos aqui no texto, de 2003, que ilustra bem isso aqui. Né? Em novembro de 2003, uma garota de 18 anos e seu namorado foram assassinados por um menor de 21 anos, conhecido como Champinha. Ela era filha de um renomado executivo e se relacionava a contragosto da família com um rapaz pobre, proveniente da periferia de São Paulo. Eles resolveram passar um final de semana em um sítio situado na região metropolitana da capital paulista. O menor delinquente, depois de encontrar o casal, acabou assassinando os jovens. No domingo subsequente, o programa dominical Fantástico fez a cobertura do caso, retratando a vida feliz da garota, bem como o futuro brilhante que foi estupidamente interrompido. Quase nada da vida do jovem namorado que residia na periferia foi dito. Sobre o delinquente, os repórteres destacaram sua extensa folha corrida. Ele já havia assassinado outra pessoa. No entanto, nada fora relatado sobre a vida do primeiro jovem assassinado, nem se buscou saber quais eram os desejos e as aspirações do rapaz. Nesses dois casos, a mídia destaca, por um lado, o sofrimento de famílias de pessoas ilustres e distintas que tiveram parentes mortos por delinquentes. Por outro lado, a vida e os delitos dos criminosos. No noticiário não aparece, no entanto, a biografia das outras vítimas. Elas são lembradas apenas para demonstrar que os assassinos não são réus primários, mas pessoas com larga experiência no mundo do crime. Em outras palavras, as outras vítimas não são pessoas, mas apenas cifras e estatísticas que demonstram o grau de violência vivido pela sociedade brasileira na atualidade. Como afirma Soares, os jovens da periferia são invisíveis nos centros urbanos. Né? O que pensam e como vivem não são objeto de reflexão social, especialmente durante as implementações das políticas públicas. Então a gente pode voltar aqui, né, para dizer o seguinte, que quem trabalha com a educação de jovens e adultos em periferia, uma das clarezas que ele tem que ter, um dos perfis é assim, como dar visibilidade a esse jovem, como fazer com que o jeito que ele pensa, como ele vive, seja um objeto de reflexão, como que ele seja empoderado nesse processo de construção de conhecimentos, né, de que ele lute para a melhoria no local onde ele está vivendo. Bom, então tá. Em linhas gerais, né, então, quem trabalha com a educação de jovens e adultos tem que ter essa clareza. Né? Então, em primeiro lugar, saber que está lidando com a condição de não criança e organizar o seu material de acordo com as dimensões da vida adulta. Nós falamos isso. A outra questão, né, é a condição de excluído da escola. Né, perceber como é que isso se insere no sistema de classificação, que ele acaba sendo desvalorizado socialmente. E como que a escola pode trabalhar para que essa pessoa melhore sua autoestima. E o terceiro elemento é não se esquecer que ele ocupa a posição de subalternidade no mercado de trabalho. Para lidar na educação de jovens e adultos, tem que ter algumas especificidades
né? Então, se for no meio urbano, né? Então tem que ter uma visão clara da periferia, da questão étnico-racial, a questão de gênero, né? Das várias discriminações a que são submetidos esse público. Se mora no campo, né, tem que ter uma perspectiva de uma educação do campo que questiona, que valoriza, em primeiro lugar, a agricultura familiar, que questiona o preconceito que as áreas urbanas têm sobre as áreas rurais, né? E uma educação do campo é aquela que coloca em xeque o peso do agronegócio e supervaloriza o trabalho de quem está envolvido na agricultura familiar, que é onde nós temos a maior parte do abastecimento agrícola, né? Então, enfim, trabalhar com a educação de jovens e adultos nessa perspectiva, não é algo que, primeiro, não é com qualquer pessoa, essas pessoas têm especificidade e não pode ser realizado por qualquer educador. Tem que ser um educador que tenha um perfil para lidar com esse público. Então, por hoje é só. E aí, obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.